E aí, pessoal? Estou entrando aqui agora, ao vivo. Vamos falar sobre astrologia clássica. Vou conversar com a astróloga gaúcha, está lá em Porto Alegre, a Giovana Lima. Vamos conversar sobre todo esse universo, esse estudo magnífico que é a astrologia, que tudo que gira em torno disso, as explicações que a astrologia vem trazer para nós. O autoconhecimento, é uma grande ferramenta de você olhar para si e entender também o porquê de alguns comportamentos, o porquê do universo, do planeta estar passando por certas situações. Enfim, eu tenho muita curiosidade em relação a esse assunto. Imagino que é um assunto que gere bastante curiosidade também em vocês, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. Cadê a Giovana? Boa noite, todo mundo que tá aí. Gilber. Oi, Gi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Ó, preparei um filtro aqui pra gente ficar bem no espaço, Bem dentro da. astrológica. Bem astrológica. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Aí, deixa eu ver. Ai, meu Deus! Como é que eu faço Conseguiu? para tirar? Não, não consegui. Ai, será que a gente vai ficar assim? Bom, vou ficar assim, então. Ai, mas é isso aí. O meu quarto já tem, né, um pouco da astrologia. Aqui, ó. Tem um outro aqui, ó. Vamos ver. Ah, Vários. Aí, ó. Estamos nesse mundo. Bom, vamos lá. adorei. Gostou? Então, Giovana Lima. Gi é gaúcha, de Porto Alegre. Natural de Porto Alegre, Gi, ou não? Sim, eu sou de Camaquã, na verdade, que é um município aqui pertinho. E aí você partiu para esse estudo, né? Como que foi esse teu interesse? Como que iniciou tudo isso? Eu sei que você também está estudando e já ensinando yoga e esse mundo é tudo muito próximo também, né? Mexe com energia, tá tudo muito ligado. Mas como é que foi esse teu interesse de se aprofundar mesmo na astrologia e começar a trabalhar com isso, né? Que hoje você Uhum, está vivendo disso, né, Gi? Como é que uhum. foi isso e por que o interesse? Então, gente, foi bem especial, assim. A primeira vez que eu fiz o mapa astral, né, Mari, foi em 2011. Eu tava morando já no Rio e aí eu fiz o meu mapa astral com o Thiago Cordeiro, que é um astrólogo, assim, bem das redes sociais. Muitas pessoas devem seguir, física quântica. Então, ele é ele que representa esses instas, né? Então, a primeira vez que eu fiz foi muito engraçado, eu não acreditei em nada. A gente tem isso aí É a também, né? A minha gente fica assim, cara, né? É a mas minha... será? Será? E Eu não aí? acreditei em nada. Hum, Ai, que baboseira, gente. Pelo amor de Deus, como é que as coisas são assim? Só que, obviamente, ali, né, com 19 anos, eu tinha em 2011, eu não levava muito, eu fiz meio que na curiosidade. Tá, se passou ali em 2013, eu fiz de novo. Aí eu já levei com um pouco mais de seriedade. Mas realmente eu fiquei fascinada pela astrologia em 2016, que já uhum, faz aí um tempo, que aí eu comecei a fazer terapia com uma terapeuta holística e ela fazia aham, os meus trânsitos, fazia mapa. E eu, gente, e não é que as coisas coincidem, e não é que eu consigo e tá me ajudando, né? Tipo, na prática da minha vida, assim, sabe? Sobre as minhas escolhas e conforme o meu uhum, humor e o meu temperamento. Porque a astrologia nada mais é, né, do que o comportamento humano, né? É o estudo do comportamento humano de uma maneira, tipo, milenar. E os signos são esses simbolismos. E aí eu preciso, né, me aprofundar nisso. Comecei a fazer esses cursos básicos, né, de astrologia, personária, astrolink, tudo isso que vocês provavelmente já conhecem.
Que E tem aí, disponível na internet, muita que coisa, tem né, Gi? disponível na internet, no Uhum, YouTube. Aí eu, gente. Só que eu trabalhava com financeiro, né? Você sabe, né? Não sei se você já sabia, eu trabalhava com uhum, financeiro. E aqui em Porto Alegre eu trabalhava numa multinacional com auditoria, gente. Eu fazia o mapa astral dos gerentes sênior, de todo mundo. E aí, gente, eu quero isso pra mim, sabe? Aí eu me inscrevi num curso de astrologia clássica, né? Que foi o que eu uhum, mais me identifiquei, que é uma astrologia mais na prática, né? De como a gente consegue utilizar, né, de um mapa astral para a tua vida prática. E a partir uhum, disso eu comecei a me aprofundar. E aí já estamos aí há 1 ano e meio. E só que eu aham. comecei a. Uhum. Mas é um estudo para a vida inteira, né, Mari? É um estudo para a vida inteira, é um estudo muito complexo, né? E porque envolve sim um pouco da astronomia, do meio cósmico, mas assim é enriquecedor assim para tua vida. Que bacana, Gi. E aí, essa questão da astrologia clássica, né? Que é uma denominação para um tipo de estudo. Existem Uhum, outros? Por que clássico? E quais são os outros tipos de sim. astrologia, vertentes da astrologia? A gente diz que existem, né, no macro, a astrologia ocidental, a astrologia Uhum, chinesa e a astrologia védica, né? São as principais vertentes da astrologia. Só que dentro da astrologia ocidental existem mais umas vertentes. A astrologia tradicional e clássica, a gente trabalha só com os planetas a olho nu. A gente não trabalha com planetas Urano, Netuno e Plutão, por exemplo. Porque a gente não hum. consegue ver ele no céu. A gente consegue ver os outros planetas, né? Mas ele só se fosse, tipo, a partir de questões mais tecnológicas, né? Não se dá para ver a olho nu, tipo, Urano, Netuno e Plutão. Então a gente não Entendi. trabalha. Ah, entendi. E o, Termine. Não, e o nosso foco é mais humor e temperamento, é mais a prática mesmo, né? De tipo, como a gente consegue utilizar. Essa é a clássica, né? Não vamos para um lado tão kármico, tão espiritualista, vamos dizer assim. Ah, entendi. E aí essa ferramenta da astrologia clássica, ela se torna uma ferramenta importante para os terapeutas holísticos, no caso, que acaba Uhum, estudando o comportamento humano, é isso? uhum. Sim, porque a astrologia, ela nada mais é que, como é o comportamento humano, a gente analisa no mapa a estrutura psicológica do ser humano. A Uhum, gente não trata. Isso é bem claro, assim, deixar claro. Por exemplo, a uhum, Mari fez um mapa astral, eu analiso a estrutura psicológica, como ela se comporta em determinados meios, seja no relacionamento, seja na carreira, né? Seja uhum. quais crenças que ela carrega. Então a gente vai lá e pincela. Ó, Mari, essa aqui é a tua estrutura psicológica. E agora, o que que você faz com isso? Aí já vai para Aí entra outras toda a parte da terapias. terapia. Por isso é Exatamente, aí vista já como vai. uma ferramenta, né? Apenas como Exato. uma ferramenta para ampliar o olhar da pessoa sobre ela mesma, né? E Uhum, ajudar o terapeuta em questão a observar aquela pessoa mais profundamente no quesito comportamental. Muito uhum. interessante. E aí vamos lá, vamos começar pela questão dos signos. O que são os signos? Porque de onde que eles entram na história? Tá. Então vamos lá. Então, os signos, gente, é uma coisa que é muito legal falar, que todo mundo confunde signo, Mari, com constelação, né? Sim. E porque agora tá na moda fazer aqueles quadrinhos com as constelações e tudo mais. Mas os signos nada mais são do que simbolismos de qualidades que a gente veio ao decorrer lá de 280 anos antes de Cristo, os estudiosos foram estudando o comportamento humano. E a Uhum, partir disso foram se colocando qualidades símbolos, né? Então é muito diferente uhum, de uma constelação. Tanto é um exemplo que o Sol ali passando pela constelação de Virgem fica 42 dias.
não fica 30, né? E na de Aham. escorpião fica 18. Então a gente vai, ó, tem 12 signos, existem 12 tipos de qualidades e temperamentos. Só que nunca somos só um, tanto é que no mapa astral temos os 12. A Mari, ela se mescla com o quê? Com Áries, com Touro, Gêmeos e Câncer. A partir disso a gente vai tirando, a gente vai lapidando. Qual é o humor dela? Qual é o temperamento, né? Então vai vindo dos teus ancestrais, por isso que a astrologia ela é rica, né? Ela é o comportamento, Sim, tipo, de uma maneira milenar, assim. certo. Então, os signos, eles nada têm a ver com as constelações, com as estrelas, com Nada tem a e ver. aonde que são só os símbolos para caracterizar melhor visualmente a característica daquela pessoa. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Os signos, eles Tá. são as Hum. qualidades, né? Os planetas, eles Ah, são tá. o humor e o temperamento. Quem dá a tonalidade ao Hum, signo é o planeta. Cada planeta ele tem um temperamento. O que é esse temperamento? Frio e seco, exemplo, Saturno. Ele é um planeta velho, é o planeta mais distante do sistema solar, né? Ele tanto é que na astrologia ele representa pessoas mais velhas, né? Ele é frio e seco, ele é considerado grande maléfico. Então, assim, quando ele tá num signo, tá? Vamos dizer assim, de elemento fogo, ele dá uma enrijecida, ele pode deixar a pessoa um pouco mais dura, mais seca do que o normal, porque o temperamento de fogo já é quente e seco. tá, Unindo com um peraí, tempo. peraí. Vamos lá, que já tá fazendo uma confusão na minha cabeça. Aí Tá, você começou a falar dos elementos agora. Então, eu entendi isso. que o signo é a qualidade. É a Os qualidade. planetas é o temperamento de acordo com o clima, as características daqueles planetas. Então, Isso, eles ajudam a entender o temperamento, né, de exato. cada signo. É. Aí, aonde que entram os elementos? Aí você falou assim, é muito água, é muito fogo. Cada Tá. signo tem um elemento que rege? Como que é isso? Cada signo que tem essa qualidade possui um elemento que é regido: fogo, Hum, terra, ar e água. Cada hum, planeta também tem uma química, né? Um componente. Ele pode ser mais quente, mais frio, mais seco. Quando a gente lembra de Marte, tá, gente? Aí todo mundo já conhece que é um planeta, né? Marte, ele é mega colérico, né? Ele é mega hum, quente. Ele é uhum, representado por quem? Por Áries e por Escorpião na astrologia clássica. Então vocês já conseguem ver a hum. força, né? E é o componente mesmo dele, deste elemento mesmo do planeta Marte, tá? E aí Então vamos ali já dizer, dá muitas informações. Isso já dá muitas informações. já dá muitas informações. Ele tonifica o signo. Por exemplo, às Hum, vezes uma pessoa não se identifica com o signo, né? Porque aham. esse signo pode estar em queda, ele pode estar muito fraquinho. Até mesmo uma Ah, pessoa aí que a gente fala de Áries, bah, mas essa pessoa não tem nada a ver com Áries. Aí tu vê, o signo tá fraco, tem um planeta ali que é o significador do mapa dessa pessoa. O planeta significador é o hum, planeta mais forte, é o planeta que rege esse mapa, né? Então, às entendi. vezes, é bem complexo, assim, mano. Sim, se você não, por exemplo, eu nunca fiz meu mapa astral, nem sei a hora que eu nasci, porque para fazer uma mapa astral você tem que saber o quê? Tu tem que saber o nome completo, a data de nascimento, o horário de nascimento e a cidade de nascimento. É fundamental para fazer uma análise fidedigna. Certo? E tem pessoas que não sabem o horário que elas nasceram, então Uhum. não tem como se basear no mapa astral, né, Gi? Porque senão a informação vai vir errada. Vai vir errada. Tem muitos astrólogos que utilizam de algumas técnicas, possuem técnicas, né? Mas aí você vai ter que fazer muitas perguntas para o nativo. E mesmo assim a análise não é fidedigna. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fazer o mapa, porque não vai dar certinho, sabe? Não Uhum. vai ser fidedigno, não vai ser correto ali 100%. Então pode errar muito, assim, quando tu não sabe o horário.
E quem, por exemplo, não tem como fazer esse mapa, mas se interessa pela astrologia, acaba seguindo o fluxo, as previsões do signo. O que você diria a respeito das previsões? Claro que é uma coisa mais geral, mas tem como você se aprofundar um pouco mais nessas informações gerais? Uhum. Tem, tem sim. É importante, assim, essas informações astrológicas, né? Que acontece no céu, porque eu gosto de utilizar bastante para eventos. Exemplo, a Uhum, pandemia que a gente está passando e tudo mais, uhum, porque a gente utiliza na astrologia muito a lei da correspondência, que é uma lei hermética, né? Não sei se vocês já ouviram falar uhum, do hermetismo, que é o que está em cima, é o que está embaixo. Como é que tá o céu lá em cima, o céu lá em cima, o céu, né? Se ele tá muito caótico, muito complicado, tu pode ter certeza que aqui embaixo ele também vai estar exercendo uma influência bem forte, né? E cada aham, planeta ele carrega também algumas questões em relação a doenças, em relação a questões políticas. Aí até podemos utilizar os planetas transaturninos, que são os planetas mais modernos, que são Urano, Netuno e Plutão, que a gente não utiliza uhum. na astrologia clássica, mas eles servem muito para eventos, porque eles falam de gerações, né? São planetas que falam de gerações. Tá, então voltando lá na minha pergunta, por exemplo, o teu signo é do dia que você nasceu. Todo mundo sabe o dia que nasceu, né? Então, Uhum, no dia que uhum, nasceu, dá para saber o seu signo, que é o signo solar, né? uhum, Por pegando informações de previsões do signo relacionada, então, ao sistema planetário, você consegue ter informações de coisas que você vem sentindo, sem ter tanta informação assim do mapa astral? Dá para você ter uma base e conseguir entender um pouquinho do seu comportamento, Gi? uma base bem superficial, tá, Mari? Tá. Para ser bem Uhum, sincera contigo, porque o teu signo solar, ele é o teu eu mental, é como a sua mente funciona. Mas a uhum. gente não o nosso corpo, né? A gente não é só mente, é mente, corpo e espírito, né? E emoções. Então, assim, é muito importante tu saber como é que funciona a tua lua. Às vezes a tua lua, ela é tão forte, é um significador tão grande no teu mapa, que as tuas emoções vão à frente do teu raciocínio lógico, Uhum, sabe? Então, tu consegue analisar, tu pode buscar uma autoanálise como uma ferramenta de autoconhecimento. Bah, essa característica eu tenho. Aí tu olha para o oposto complementar deste signo, por exemplo, de aquário, que é o seu. Olha, bah, falta uhum. um pouco de leão em mim, então eu vou tentar trabalhar muito na questão da autoanálise, mas em questões astrológicas, não. Tem que dar uma aprofundadinha aí para você conseguir fazer uma autoanálise com os astros, né? Porque, por exemplo, eu vejo que tem muitos astrólogos que também Uhum, trabalham com outras técnicas que fazem as uhum, previsões do signo no YouTube, por exemplo, aí abrem o tarô e também fazem a previsão uhum, do signo. Então, para você que é de aquário, a previsão do mês, né? Em relação a isso, seria uma coisa uhum. também de O você horóscopo, né? seguir alguém, ou seguir alguém e tem uma coisa de energia também, de você seguir aquilo. O que você diria a Uhum. respeito disso, assim? Com todo o respeito a todos os profissionais que estão informando as Claro, pessoas, né, com o seu conhecimento. claro, com certeza. Eu acho que todo conhecimento que faz a gente se desenvolver e que nos desperte uma energia para a gente evoluir, eu acho que é muito válido. Não é da minha alçada, eu não consigo nem te responder assim essa pergunta. Porém, como que eu posso te falar? Quando a gente fala de um signo solar, um mapa, ele é muito mais profundo do que isso, né? Então, assim, Aham. quando tu vai ali olhar um horóscopo no jornal, né? E fala assim, ai, não é legal para fazer investimentos. Peraí, mas aonde que tá? Como é que estão os aspectos no mapa da Mari, né?
Como é que tá a Aham. comunicação dela? Como é que ela tá mais insegura? Ela tá mais dispersa? A gente analisa os trânsitos do mapa dela, é muito específico, né? Então, o horóscopo, ele é muito, tipo, no geralzão, assim. Não Sim. sugiro. Porém, para uma Uhum. primeira vista, é muito Aham. bacana. Sim, para você começar a se compreender pelo teu signo solar. Então vamos lá, Sim. vamos falar um pouquinho sobre o que que é o solar, esse signo Sim. da tua data de nascimento. O que que ele diz sobre você? O signo solar, ele diz sobre a gente, sobre a nossa mente, como a nossa mente funciona, né? Vamos dizer que Uhum, seria a nossa essência. Eu sempre falo nos mapas que é o nosso grande propósito que a gente precisa lapidar, né? uhum. Então, assim, tu quer saber mais ou menos assim, gente, eu tenho um propósito. Tu tem que olhar para as qualidades do teu signo solar, porque é como a tua mente funciona, é o que você no fundo você anseia, sabe? Então, por exemplo, o Então, meu signo solar é Aquário. Vou fazer uma consulta aqui com a Giovana, para a gente entender. O que que eu tenho que me basear? Quais são as minhas as qualidades do Aquário para que eu entender um pouco dessa missão, né? Desse uhum. propósito de vida do Aquário. O aquariano, por exemplo, ele tem uma questão muito ligada à tecnologia, ele é muito conectado ao futuro, ele também não consegue lidar com padrões, ou seja, tipo aquela coisa muito certinha, porque é um signo muito com qualidades que tem assim o questionamento, a gente fala assim, a qualidade, não, mas ele sempre tipo se pergunta, tá, mas por que que eu tenho que ir por esse lado com a massa? Por que que eu não posso ir por outro, né? Então ele é Uhum. um signo em que ele é curioso. Então assim, uma das coisas de você se perguntar é se eu trabalhasse num ambiente extremamente burocrático, extremamente hierárquico, né, que tem ali uma questão muito na vertical onde eu não consiga sair fora da caixa. Não Mari tem muito consegue. ar, se a Mari tem muito aquário no mapa, muitos planetinhas em aquário ou em signos de ar, não é um ambiente bacana para ela, porque ela não está vivendo o futuro. A Mari ela quer mostrar para as pessoas que existe existem pensamentos fora da caixa, que existem possibilidades, que existem serem vivenciadas fora do padrão. Então o aquário ele convida a isso, né? Vamos sair um pouquinho, vamos experimentar. Ele questiona a tradição. Então já Entendi. começa por aí, assim, de uma maneira bem tranquila. Ah, então é bom, por exemplo, para quem está se perguntando, até para os jovens estão se perguntando o que querem, a vocação. É interessante olhar para isso, né, Gi? Muito. Se eu pudesse dizer assim para as pessoas. Ué, caiu? Não, eu tô te ouvindo, só caiu um pouquinho a sua imagem. Aí, Tá me ouvindo? voltou. Ah, tá. Tô Se eu sim, aham. pudesse sugerir para as pessoas fazerem um mapa vocacional, é maravilhoso, né? Para o meio do céu, que Uhum, é o meio do céu, ele vai despertando quando a gente já tem 26 anos, que é tipo a casa mais alta do mapa, né? Que são os teus status, uhum, é a tua carreira, é como você quer ser visto na sociedade, é do tipo, o que que eu vim cumprir aqui, sabe? E o uhum, mapa vocacional ele vai falando muito do teu temperamento, né? Aonde, porque você pode ser aquariana, mas você pode às vezes num lugar mais burocrático. Depende do teu meio do céu. Por isso que eu falo, uhum, astrologia tudo depende do mapa, da configuração do mapa dessa pessoa. uhum. Olha, a Vitória Campos está dizendo, eu indico muito tanto o mapa vocacional, que é esse que a gente falou, quanto o mapa astral. Muito autoconhecimento. É, porque a gente, na verdade, quando a gente nasce, a gente vem assim, a gente vem da nossa pura essência, mas a gente não sabe muito bem como que a gente vai conseguir atuar tendo todas essas características e como que a gente vai atuar nesse mundo louco que a gente vive, não é? E no Então, mapa, né, Mari, a gente vê pelas crenças também. No mapa a gente analisa ali as crenças familiares.
Às vezes tu vem com uma essência super maravilhosa, super artística, assim que tem bastante água no mapa, que a água é a sensibilidade, é a criatividade, né? Ou cheio de Uhum, ideias, aquário de elemento ar, né? Que é bem mental. uhum, Só que às vezes você é podado no padrão da sua família, né? Nas crenças familiares que a gente consegue utilizar, e aí você acaba às vezes saindo um pouco do teu propósito, né? Saindo um pouco ali de coisas uhum. que tu precisa desenvolver, né? Para polir o teu signo solar. Entendi. E aí, bom, vamos continuar, porque senão a gente vai ficar aqui falando só do aquário. O que que seria aí, se você sabe o horário que você nasceu e consegue até online fazer o seu mapa astral, que existe, né? Como é uma Uhum. ferramenta ali, é uma matemática, eles conseguem ali saber qual é o seu ascendente, qual é a sua lua, daí tem a sua Vênus, Marte, tudo, onde que está o seu onde que você estava quando você nasceu, qual Aham. planeta, enfim. Uhum. Mas o que que seria o ascendente, que é o mais básico, é o solar, o ascendente e a lua, que a gente fica sabendo, Uhum. né? Aí vem os outros. Uhum. O que que seria o Uhum. ascendente, Gi? O ascendente é o nosso corpo físico, são as nossas motivações primárias, é como a gente se sente bem em se mostrar para as pessoas, para a sociedade. Às vezes a gente não se sente bem em mostrar como a gente realmente pensa, que normalmente conhece a Mari ou qualquer outra pessoa mais, tipo assim, um lado mental, a gente vai, tipo, convivendo com a pessoa intimamente, vai conhecendo ela melhor, né? E aí, então, o ascendente Uhum. é como as pessoas te veem no ambiente, ali num trabalho, quando elas não têm muita intimidade com você, né? É a tua É a postura, máscara que a gente veste ou não? é uma das É? nossas máscaras, mas que faz parte da gente, eu sempre falo, né? Porque o ascendente, ele nasce junto com o teu signo solar, ali no horizonte, ele tá subindo junto. Então é muito triste tu falar, bah, é uma máscara que eu visto. Não, é como você, inconscientemente, você se sente melhor em se mostrar para as pessoas, se sente confortável, sabe? Aquilo ali também faz Uhum, entendi. parte de ti. Também fala muito, que nem a gente tinha falado na outra live, né? Do nosso corpo físico, de como a gente anda, como a gente se veste. Enfim, fala muito sobre. Nossa, fala sobre o corpo, fala O sobre visual, o o visual. visual, fala sobre algumas tendências, às vezes até mesmo de tipo de dores, quando a gente vai para uma astrologia mais médica. O ascendente é assim, ele é muito importante. É a nossa matéria. Em resumo, defina. Uhum. É a tua matéria. Ah, entendi. E existe essa coisa de que você passa até uma certa idade, você é o teu signo solar, depois você passa a ter seu ascendente. É verdade? Isso é Não. balela? É balela, é mito. Não, a gente não veio aqui para viver a nossa matéria, a gente veio aqui para viver o nosso signo solar. A gente Hum, não é matéria. O signo ascendente é muito, muito, muito importante no mapa, mas uhum. você não muda depois dos 28 anos, né? Que às vezes algumas pessoas Sim, falam, sim. vira o teu ascendente e tudo mais. Não, é o teu signo solar. Entendi. E, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam vendo a previsão, né? Que acompanha a previsão e veem a previsão do signo e do ascendente. Isso também Uhum. não é legal, não tem a ver. Como assim? Ver... Ah, tá. Vai ali no horóscopo e vê. Isso, aí Não, vou ver meu ascendente também, vou ver. Então não tem nada a ver, né? não. Porque o que vale é o seu signo solar mesmo. É, exatamente. Tá Exatamente. bem. E a lua? O que que você diz sobre a lua? A lua são as nossas emoções, né? O nosso sentir. Inclusive, fica de dica: tu quer se vincular com alguém emocionalmente para ver se realmente dá, olha para a lua dessa pessoa. A lua ela fala Uhum. muito do nosso vínculo emocional, como a gente se sente confortável com o outro, como as nossas emoções se conectam. Então olha para a lua dessa pessoa. Hum, certo. Então as relações ajuda a entender como que você vai se relacionar bem com o outro ou com É. alguma situação também, né? Porque às vezes Uhum. a gente acaba se influenciando muito emocionalmente com uma situação de trabalho, com uma situação de vida, não diretamente com pessoas,
né? E tá Sim, relacionado a essas emoções também, Gi, não só como a gente se sim, relaciona com o outro, mas com a nossa vida, de modo sim. geral. Sim. A lua é um dos pontos mais importantes, né? Tipo, porque é as nossas reações emocionais, né? Hum, Obviamente que vai ter em ambientes que você vai se sentir mais confortáveis, né? Depende, as casas astrológicas, né? Por exemplo, que são os setores da nossa vida. É você verificar onde está essa lua, né? Quais são os aspectos que ela faz. Dependendo da casa astrológica que ela esteja, ali aflora mais ainda as tuas emoções. Tu consegue. Às vezes tu diz assim, nossa, mas eu ajo emocionalmente no trabalho assim, e na minha relação eu ajo de uma maneira assada, né? É, a lua, ela também aham. fala de como você se sente confortável, em qual ambiente você se expõe mais ou menos, né? Nossa, que interessante. E Uhum. aí depois vem os outros planetas aí, né? Que aí seria, por exemplo, Vênus, Marte. O mapa astral ele vem estudar tudo isso. Explica um pouquinho de como que é daí para frente, que a gente falou do ascendente, falamos da Lua, né? E aí os outros. A- Tem muita coisa para Amiga, frente? amiga, Hum. astrologia. Quando eu pensei assim, vou estudar astrologia, né? Ah, é 1, 2 anos e tudo mais. Não, é a vida toda. É a vida toda porque, assim, ela vem lá da época da Babilônia, 280 antes de Cristo. Como é que eu vou estudar todos os livros? É assim, tu É vai muita pegando em coisa. doses Doses homeopáticas, tu né? vai pegando em doses Sim. homeopáticas, entendeu? Até pra não dar tilt na cabeça, porque tu vive num mundo de matéria, né? Mas assim, Sim. a gente tem o signo solar, o ascendente, a lua, o Marte, que fala da nossa ação, né? Da nossa agressividade, o que faz a gente levantar da cama todo dia, né? Como é que tá esse Marte aí? Em qual elemento ele tá? Quais aspectos que ele faz, né? Isso dá uma restringida, tu tem mais preguiça, tu tem mais força de vontade, tu é mais guerreiro, né? Marte. A gente fala de Vênus, que fala de romance, de flerte, de lazer, de dinheiro, tudo depende da casa astrológica, né? O setor da vida que essa Vênus se encontra, né? E os aspectos também que faz. A gente fala de Saturno, Saturno que eu comentei com vocês, que é um planeta mais assim frio, seco, assim, ele representa a morte também, ele é muito antigo. E não a morte no sentido físico, mas a morte no sentido assim, ó, de ele é lento, ele é pesado, ele preza assim por estrutura e rigidez. É aquele planeta que te Uhum. coloca na linha. Tu olha no teu mapa, vê onde está teu Saturno, é onde você precisa se desenvolver. É aquela tua pedrinha no sapato, que tu às vezes varre e joga assim para baixo do tapete e não quer enxergar. Entendeu? Olha pro Saturno. Entendi. Mercúrio fala do nosso raciocínio lógico, do nosso pensamento verbalizado, né? Ou seja, como que você pensa, as suas limitações. Ah, Gi, mas espera aí, o meu sol já é o meu mental, né? Como realmente. Só que o Mercúrio, ele está muito conectado à comunicação, como é a tua linha de raciocínio. Se ela é mais linear, se Uhum. ela é mais abstrata, ele vai comentar muito sobre isso, né? Como você interage, como é a tua fala, Aham. e assim sucessivamente, né? E Plutão, Plutão. Plutão, ele já é um planeta transsaturnino que não é da astrologia clássica, né? Ah, Mas a é, gente você falou. mas eu sempre coloco no mapa também. Eu coloco os Uhum. 3 planetas, né, da astrologia moderna. O Plutão ele fala de destruição e autotransformação, tá? Então, Hum. assim, é um planeta que ele vai pegar. Eu analiso no mapa porque ele pega em eventos da tua vida. Não é um planetinha que ele tá acompanhando ali no teu ano, sabe? Ele te pega, ele dá uma puxada no teu tapete em alguns Uhum. momentos, em alguns eventos. Aí tu analisa no teu mapa onde ele tá, em qual. Tu consegue verificar, né? Em qual idade, mais ou menos, o Plutão ele vai pedir uma autotransformação. Tu Ah, que observa isso pelo legal. mapa. E aí existem tipos de mapa, porque aqui o César comentou, ó, o mapa natal e revolução solar são vidas. Bom, que tipos de mapa que tem? Tem o mapa natal, tem o que mapa que tem? Como é que é isso? O mapa natal, ele fala sobre o teu humor e temperamento, sobre potências e desafios que tu vai enfrentar ao decorrer da tua vida,
sabe? Então ele Desde que vai você falar, ó, nasce até o dia que você vai até o morrer. último, até a tua última respiração, até a Tá. sua morte ali, aqui, né, no meio Uhum. físico. Então, esse é o mapa natal. Ele é muito bacana para autoconhecimento, sabe? Do tipo assim, cara, eu tenho isso como potência e eu posso Uhum. alimentar isso, porque isso eu tenho de bom, e tenho isso como desafio. O desafio ninguém quer Uhum. ver, né? A gente quer astrologia, a Uhum. gente só quer o lado bom, divertido, né? Mas e o desafio? Ah, então o mapa natal ele fala de vida. Ele não tem, por exemplo, um tempo específico para fazer, sabe? Ele é para tua vida. Tu fez um Uhum. mapa hoje, ele é vitalício, vamos dizer assim. Não A precisa revolução fazer de novo. não, só se tu quer se aprofundar em algum assunto específico, sabe? Ou às vezes Tá. um astrólogo que tu fez não sanou alguma dúvida, aí tu vai lá eu, por exemplo, fiz em 3 astrólogos, porque acontece, porque são momentos de vidas diferentes. Entendeu? O que eu pensava com 19, as dúvidas que eu tinha com 19 não eram as mesmas com 23, 25, né? Entendi. Uhum. A revolução solar, ela vai falar do teu ano. Aí ela tem um prazo, Uhum. né? Por exemplo, tu nasceu em fevereiro, ela vai do ano ali que tu vai fazer até janeiro do outro ano. Aí ela fala do teu Ah, humor e tá. temperamento, das tendências. Exemplo, a Mari quer iniciar um projeto bacana, a gente analisa os trânsitos, né? Ver se vale conforme o humor e temperamento dela, se é bacana, se não é, se é melhor dar uma segurada. Às vezes as pessoas fazem para troca de emprego, enfim, para muitas coisas, né? Nossa, que bacana. E o que que você diria, Gia, você que está estudando e se aprofundando em relação a esse momento que a gente está vivendo, porque tem, por exemplo, o signo, esse ano é regido pela, esse momento é regido pelo signo de Aquário. O que que é isso? Explica, que eu sou totalmente analfabeta nisso. Amiga, então, o que que acontece? Guria, tudo é muito complexo, né? Minha cabeça já tá aqui. O que que Mas acontece? vamos focar nesse momento que a gente está vivendo É, e o que que a a gente astrologia tá vem para nos vivendo, ajudar a entender isso, né? a gente tá numa transição para a era de Aquário. A gente está saindo da era de Peixes. Hum, Aí, era conforme eu de já P. tinha até te E a gente comentado. vem, tá, e a gente vem de muitos. Cada ano a gente vem, não é uma era? Era de Capricórnio, Não, não, não. não. Cada era, amiga, dura 2.600 anos na astrologia. Hum, Por quê? Uma hum, era, ela dura 25 mil anos, tá? tá. Então, o que que a Uhum, gente faz na astrologia? A gente divide a era no zodíaco e cada signo fica em 2.600 anos, mais ou menos. Então, a gente ficou tá. 2.600 anos na era de peixes e agora a gente está transitando para a era de aquário. Porque a gente não sai de uma Uhum, era e vai para outra, né? A gente vai se mesclando. Porque a gente fala de era de peixes, de uma era devocional, de uma era onde o cristianismo, né, na época do cristianismo, Idade Média, onde a devoção era muito acentuada, né, a religião tinha um poder uhum. muito forte, né? Então, tudo isso a gente olha ali o comportamento humano dessa era de peixes. Então, a gente analisa tudo isso, tá? Ah, tá. Uhum. É bem o comportamento humano, assim, é bem a história ali da humanidade, sabe? Aí, então, assim, na Uhum, década de 90 mais ou menos, a gente chegou a receber a internet, né? Que começou a era de uhum, escada e tudo mais. A gente começou, bah, tá entrando aquário aí nessa vibe, entendeu? Por quê? uhum. Aquário fala de tecnologia e informação, fala de futuro, fala de mente, fala de racional. A espiritualidade do aquário ele precisa ser sentida, não é algo que ele lê e diz assim, acredito nisso, porque, que nem eu te falei, ele é muito questionador. Ele tá, essa espiritualidade eu preciso sentir. Só que vai para uma vibe bem de tecnologia e informação, que é bem o que a gente está passando, né? Tu percebe que a era da rede Uhum. social e agora em 2020 está mais forte ainda. E o que Entendi. é o cuidado do assunto, né, que tu falou? Uhum. É cuidar. Porque o aquariano, ele é muito racional, ele é muito mental e a gente pode se perder
na era das redes sociais, na era da tecnologia de informação, e esquecer de alimentar o de dentro. A gente está tão voltado para o todo, para o uno, que a gente esquece de se cuidar, né? E de se nutrir. Então, se eu pudesse dizer assim, qual é a dica? Faça uma questão bem de programação. Rede social, tecnologia e informação é extremamente importante, mas cuidado com a obesidade mental. Cuidado com todos os tipos de informação. Porque a era de aquário, ela te dá informação assim. Em 2, 3 segundos, tu já viu muitas coisas. Então, é aprender a filtrar e saber sair da rede social e saber se nutrir. Porque então a gente vai ficar aquário, 2.600 600 anos anos. nessa era? Até a próxima encarnação, né, amiga? A gente vai estar na era de... a gente vai estar assim, mega futurística. A gente vai estar assim com as nossas naves na próxima encarnação, bem de boa. Gente, e aí, por exemplo, essa questão da pandemia, né? Qual que seria a sua orientação em relação a isso também, estando na era de aquário em meio a uma pandemia? O que está acontecendo e o que a gente tem que fazer para a gente não pirar e aproveitar desse momento, de alguma forma, para a gente evoluir? Então, é bem o que eu falei ali no início da live, né? Quando a gente olha ali a pandemia que a gente está vivendo desde março, é a lei da correspondência, como é que estava o céu, né? E o céu estava caótico, amiga. Os astros estavam caóticos, estavam retrógrados, que a gente fala, né? O que é o retrógrado? Ele altera o humor e o temperamento. Isso é o retrógrado, né? Ele, tipo, tira ali, às vezes, um movimento direto e dá uma... Assim, ó, tu precisa rever isso. Volta. Só que nesse rever, tu se irrita, tu se estressa, tu mexe na ferida, tu mexe em muita coisa. Tava fazendo quadraturas, né, e oposições com planetas, né? Saturno, por exemplo, no início do ano, que é um signo mega lento, mega rígido e também que representa doenças, né? Então, lembrando dessa pandemia que se instalou. Então, assim, o que eu posso dizer? Esse ano ainda a gente tem bastante, né? Na astrologia a gente olha bastante assim quadraturas. Está uma atmosfera densa, porque está sendo limpada, está sendo curada feridas. Tanto é que as pessoas elas estão ou demais ou elas estão tipo plenas, né? Que elas se isolam ali numa bolha, né? Ou elas estão extremamente agressivas. E a gente vive num mundo dual, não é 8 nem 80. Porque essa pessoa plena, um momento ela vai sair dessa plenitude e é pior, porque tem muita coisa guardada ali. E o autoconhecimento, essa pandemia, se conhecer, é tirar o monstrinho, é acolher a sombra, né? Então, assim, vai ter muita coisa. O céu ainda ele não está pleno. Talvez nesse mundo, nesse planeta 3D que a gente viva, nunca esteja, tá? Mas, assim, a gente vai aprender a conviver depois desse ano. Novembro ainda tem essas questões políticas que vão deixar ainda as pessoas um pouco mais tensas, tá? Ainda mais para novembro, pós as eleições. Isso a astrologia ela prevê também um pouco, né? As tendências. Então, tende a ficar ainda o povo, a sociedade bem aflita e conflitante. Brigas nas redes sociais, mas acredito que em dezembro ainda dá uma estabilizada, mas vai até fevereiro e março, assim, um pouco mais capenga. Mas isso tá nos criando força, estrutura, sabe? Não vai ser qualquer coisa que vai tirar a nossa paz. A gente vai olhar muito mais isso aqui ou não vale a pena. A gente vai aprendendo a filtrar, sabe? Quais são as guerras que a gente quer entrar. Eu acho que a gente está mais se tornando mais autocrítico também e mais analista da sociedade, da nossa vida, parar para olhar mesmo com sabedoria, né? Buscando a sabedoria ancestral, buscando essas sabedorias que a gente não tinha olhado para isso. Acho que está todo mundo olhando meio que para tudo quanto é estudo, qualquer coisa, para tentar entender esse momento e evoluir de alguma maneira. E 2021, Gi, o que a astrologia diz
Como é que a gente vai passar por isso? E o ano que vem vai ser mais louco ainda? Esse aquário vai vir com mais força ou não? Ou vai dar uma tranquilizada? Então, aquela. Ah, dá uma respirada, né? Assim, a gente fala que assim até o próximo semestre de 2021, tá? Uhum. As coisas ainda vão estar se assentando. A gente vai Ah, estar tá. se assentando. Tanto é que, assim, até mesmo questões políticas, né, que a astrologia analisa, quando tu estuda uma astrologia mais política, de eventos, né, as questões da espiritualidade, porque que nem a gente as pessoas elas estão migrando muito para vários tipos de coisa ao mesmo tempo, então elas não estão absorvendo tudo, né? Porque elas estão querendo conhecer, elas querem se alimentar de alguma maneira. Só que a gente está esquecendo que autoconhecimento não é um chiclete que tu masca e deu tô me conhecendo e acabou. Não é imediato e a gente está muito acostumado com isso, né? Então, Uhum. assim, vai passar esse processo, a gente vai ficar bem aquariano, bem desse estilo assim, ó. Eu questiono, eu não vou muito com essa massa, eu vou meio que pelo que eu tô intuindo, com o meu jeito, então a gente vai observar as pessoas mais na essência, né? Saindo um pouco Uhum. dessa vibe muito superficial, as pessoas vão estar querendo buscar, embora aquariano ele Uhum. tenha dificuldade de lidar com as emoções, mas será necessário pelo céu, tá? Uhum. E o próximo, até o próximo semestre, sim, de 2021, né, Mari? Ali, Depois, junho de 2021. E aí, depois, assim, só Deus sabe, porque aí a gente tem que analisar, né, tipo, os aspectos e uhum. tudo mais. Mas Entendi. Então vamos ficar mais críticos, mais cuidadosos também, né? Eu acho que toda crise, eu acredito nisso, que toda crise ela tem uma grande transformação, né, Gi? E foi muito legal. A gente tem 1 hora de live, né? Mas a gente pôde ter um panorama assim geral de quem tem interesse por essa área, de quem gosta de saber desses estudos que são tão importantes, né? São tão sérios, para se autoconhecer mesmo, para conhecer o outro, para olhar com o outro com mais compaixão, ter com calma, porque a sociedade andava muito julgadora, muito crítica, né? Então, eu acho que essas ferramentas elas só vêm para nos ajudar e tem que saber utilizar, tem que saber utilizar, né? O César diz que fica paralisado com a Gi falando, uma bruxa maravilhosa. Eu também tô, viu, maravilhoso, César? lindo. Também tô. A gente conheceu a Gi novinha lá no Rio de Janeiro, descobrindo o que ela queria, e hoje eu vejo uma mulher super madura e sabendo o que quer e com a sua missão bem definida, o seu propósito bem Ai, eu vou definido chorar já. Ah, não, não. de passar essa informação, né? De passar esse conhecimento e trazer luz para as pessoas, né? Para elas se olharem no espelho, se olharem mesmo, se enxergarem e conseguirem sair da sombra, né, Gi? Ou acolher essa sombra, né? Acolher, a gente tem que acolher, saber acolher a nossa sombra, né, amiga? Tipo, que Uhum, pra gente, só assim a gente consegue se desenvolver enquanto a gente não vai acolhendo, né? Então, a gente não evolui, a gente não se desenvolve, né? verdade. Ó, a Val diz que essa menina é pura luz. Minha colega do É yoga. mesmo? Minha Que colega do yoga, legal. Mari. Gi, obrigada, viu, por participar aqui comigo, por trazer tanta informação legal. Continue nesse teu caminho, que realmente, olha, é maravilhoso ver a sua evolução e tanto conhecimento que você já tem em pouco tempo de estudo, como você falou que é eterno, né? Nunca para de estudar, mas aí nessa cabecinha já entrou muita coisa, muito conhecimento e pra gente é muito bom. Obrigada
E se você quiser deixar um recadinho final aí para todo mundo que está acompanhando a live, fique à vontade. Amiga, eu amei te ver. Amei o César também na live. Amei todo mundo que tá aí, os meus amigos que entraram para me ajudar, pra me apoiar. E eu agradeço muito pela oportunidade. Amei te ver e muito obrigada. E, gente, o recado é: se conheçam, acolham as suas sombras e assim a gente se desenvolve. Tamo junto nessa Tamo loucurada. junto. É isso aí. É, só para avisar que essa live aqui ela vai ficar salva no GTV do portal e também depois vai pro YouTube, né? A equipe do Portal Banda B é uma equipe bem legal aí, que já edita tudo bonitinho. Depois eu vou te mandar o link para você poder compartilhar, tá? E quem quiser te encontrar, quiser fazer um mapa astral, quiser saber mais, é fácil te achar? Como que te acha, Gi? É no Giovana Telima, né? Que Que é esse acho que você aqui que até você tá, né, nesse online. Instagram que eu tô. É só ir lá, mandar um direct que eu respondo, mando as informações. E é isso. Legal. Atende pelo Instagram mesmo, então, né? Isso Na mesmo. tecnologia, hein? Era de Instagram para aquário, tudo. né? A gente pega, já pega os dados, marca ali um Google Meeting. Que ótimo. Então tá Ai, bom, ai. Gi. Um super, super beijo. Eu também amei te ver. Fiquei muito feliz de saber dessa tua trajetória, dessa tua caminhada. Muito orgulho. Quero fazer o meu mapa solar com você aí, meu, como é que é? A Revolução Solar, que o Revolução César Solar. falou. Quero fazer a Revolução Revolução Solar. Solar. Quero me entender um pouco mais. Gente, sai quase 2 horas de atendimento. É incrível. Não tem E comigo e com o problema. César ainda fica 4, porque é 2 horas falando da revolução dele, mais 2 horas a gente conversando sobre a vida, filosofando. Que maravilha! Vamos fazer um grupinho qualquer dia desse, César, só pra gente falar sobre nós, que é muito bom Bah, também, né? Um vamos. beijo no seu Um coração, beijo. Muito tudo de bom. obrigada. Obrigada. E quarta-feira que vem tem mais Mari entrevista aqui. Eu tô Hum, buscando só assuntos que são pertinentes para esse momento e que são curiosos, porque eu sou uma aquariana muito curiosa. a aquariana quer saber de tudo nessa live. Um Tudo! beijo. Beijo! Tchau, Um tchau! beijo. Tchau, tchau.